tarde. Eu sou Carlos Alberto Reis Bezerra dos Santos. Eu quero, nessa live de hoje, do dia 30/3/2021, contar um pequeno testemunho da minha vida de como eu cheguei ao encontro da graça de Deus. Porque eu estive no sistema religioso por mais de 30 anos. Quando nós falamos de sistema religioso, nós estamos nos referindo às igrejas evangélicas que são espalhadas no Brasil e no mundo, certo? Então, eu estive 30 anos nas Assembleias de Deus, acompanhando o ritmo das igrejas, o crescimento das igrejas. Trabalhei em todos os ofícios que você imaginar, como auxiliar, como diácono, como presbítero, como evangelista, certo? E depois como pastor. E nesses 30 anos que eu estive atuando, eu prestei bastante atenção em tudo que ocorria. No início você entra criança e depois o sistema vai te moldando, de modo que você vai também amadurecendo no conhecimento. E por causa disso, muitas coisas havia da minha parte questionamento. Eu questionava algumas coisas, né? Porque uns era chamado e outros era deixado, né? Porque a Bíblia diz que quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Aquilo era fantástico para mim. No meu início de fé, eu imaginei que também seria chamado para esta finalidade. Porque ele dizia, o sistema e diz até hoje, que as pessoas estão ali para fazer o trabalho de Deus, a obra de Deus, e que precisa ser feito. Então, eu particularmente, vi todo o crescimento das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil. E 30 anos se passaram quando eles acharam por bem que eu seria convocado ao sistema pastoral. Eu me apresentei e lá fizeram aquela consagração. Ok. Mas diante de tudo isso aí, eu já estava pensativo, perguntando, fazendo pergunta, analisando, questionando, né? E uma certa vez, estando eu orando, minhas orações foram sempre o seguinte: orava ao Pai Celestial e dizia: meu Pai, não deixe os homens me enganar, não deixe instituição nenhuma me enganar, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela de nível estadual, federal, municipal. Eu orava dessa maneira. Até que um dia, eu estando na minha casa, eu me deparei com uma situação. E eu perguntando a mim mesmo: mas meu Pai, por que tudo isso está ocorrendo? E sem saber de uma resposta, entender uma resposta, nunca tinha ouvido falar neste personagem chamado Geraldo. E eu estava na minha casa, analisando, olhando, de repente já peguei meu celular. Eu nunca ouvi falar em Geraldo, nunca tinha visto, nem sabia a cor da sua pele. Quando olhei aquela pessoa, aquele personagem, abri, trisquei lá, e lá encontrei, meus irmãos. Não demorou 5 minutos para eu compreender, como se fosse uma bomba que estourou nas minhas mãos, né? E aquela bomba estourou e invadiu completamente a minha alma. Saiu um peso enorme da minha vida. E ali, a partir daquele momento, não demorou 5 minutos para que eu compreendesse a graça de Deus que tanto tempo buscava. E neste exato momento foi revelada a mim também a graça de Deus. Eu gostaria de ler nessa tarde de hoje, já são 12h09, e eu gostaria de, nessa tarde, fazer uma pequena leitura. Quando Jesus estava em Jerusalém, juntamente com seus compatriotas, com os judeus, a quem era designado a ele pregar o Evangelho. João capítulo 8, versículo 32, 31 diz o seguinte:
Disse Jesus aos judeus que cria nele: se permaneceis no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizeis que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados e queridos irmãos, graças a Deus, Jesus está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse para os judeus eram escravos do judaísmo. Quando Jesus entra no cenário em Jerusalém, encontra os judeus apegados à lei, e Jesus vem com outro projeto. Com outro projeto de pregar a graça de Deus, mas ele tinha que cumprir a lei. Por isso ele discorre, discute, faz as suas preleções em Jerusalém para que os próprios judeus, seus compatriotas, conhecessem a verdade. E as verdades de Jesus não são verdades relativas, são verdades absolutas, que nós temos que ater e aplicar ao nosso coração, aplicar na nossa mente, né? E às vezes a gente fala a questão do coração, mas o coração é um coração grego. A Bíblia tem essa cultura de dizer que do coração procede os bons e maus pensamentos. Não, mas na verdade nós entendemos hoje que o coração, ele tem, a missão dele é bombear a oxigenação, né? É bombear o sangue. E a mente nossa que é capaz de receber e de refutar. É a nossa mente que procede todos os pensamentos. Ela tanto tem a capacidade de absorver como de refutar. Então, a nossa mente que tem essa faculdade de receber as informações do mundo externo. Então, nós observamos, queridos, que Jesus está dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho de Deus, neste dia que eu vi Geraldo, né, pela primeira vez na minha vida, eu glorifiquei a Deus, né, porque Geraldo me passou todas as informações necessárias de que eu precisava. Não Geraldo em si, mas o Deus que está na vida de Geraldo, que é o meu Deus, que está na vida de Geraldo. Então a graça de Deus que estava oculta, né, que se ocultou nos dias de Paulo, agora, de novo, outra vez, a graça de Deus tem se manifestado para a nossa vida. De modo, meus queridos irmãos, que o Brasil, ele tem uma história de escravidão. O nosso país passou de 400 anos escravo. Nós temos uma história da escravidão aqui no Brasil, onde precisamente eram aquelas pessoas que vinham da África, certo? E nós tivemos essa história, nós somos herdeiros, nós temos essa herança da escravidão no Brasil. Foram 400 anos de escravidão aqui no Brasil, até que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e eles foram livres, foram libertos, deixaram de ser escravos. Mas mesmo assim, quando eles saíram, foi uma libertação totalmente irresponsável. Eles não levaram nada, eles não sabiam nem como sair da senzala, como sair da fazenda, né? Como sair da senzala. Hoje eu estou colocando essa mensagem, meus queridos, para que nós também, como escravos que estavam no sistema religioso, deixamos esse calabouço, deixamos essa senzala. Você não precisa estar na senzala para glorificar a Deus, para amar a Deus, para servir ao Deus Todo-Poderoso. Você é uma eleita, você é um eleito de Deus. Deus está te chamando para esta finalidade, para você deixar esse sistema que escraviza as pessoas, esse sistema que corrompe
a sua vida espiritual, você não precisa estar lá. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em templos feitos de pedra. Está lembrado quando Jesus disse: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Quem é o templo agora? Será possível que vocês não conseguem visualizar que o novo templo se restabeleceu? Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Apontava Jesus para o templo de Jerusalém. E em 3 dias eu vou reerguer o novo templo. E esse novo templo é o seu coração, o meu coração. Deus não habita em templos feitos por homens. Deus habita no coração. Vós sois o templo do Espírito Santo. E com essa pequena live, eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor está fazendo pela minha vida. Agora, eu posso dizer, como tantos outros disseram e estão dizendo no Brasil, agora eu sou livre. Livre para amar, livre para servir ao meu Deus, ao Todo-Poderoso. Aquele que me elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja só isto. A Bíblia diz lá em Efésios, está escrito: Deus os elegeu nele antes da fundação do mundo. Você não precisa, meu querido. Você já está eleito. Você é o eleito de Deus. Tá? Você já está eleito. Sirva a Deus com todo o seu coração, com toda a sua vontade, e não se torne escravo de um sistema. Né? Assim como o templo em Jerusalém caiu no ano 70. Todos esses templos que estão espalhados no mundo todo, no Brasil e em todas as partes do mundo, os seus dias estão contados, porque a graça de Deus outra vez se manifestou, trazendo salvação para os eleitos. Tá? A minha atitude, a sua atitude de deixar esses templos de pedra vai fazer com que esses templos fiquem vazios, porque nunca foi necessário, nunca foi preciso, certo? Você habitar num templo para servir a Deus, pois Deus habita em você. Deus habita em você. Você agora não é escravo, você não é servo, você é filho, você está liberto. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 5? Está dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aqui essa mensagem? Mediante em que obtivemos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós observamos que a libertação, a liberdade, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Verifica que toda essa construção de riqueza, da libertação, Cristo nos libertou. Cristo nos deu uma nova roupagem, a da libertação, da liberdade. Meus amados e queridos irmãos, para você que está do outro lado, ouça o que diz a palavra de Deus. Você não tem que ouvir o sistema religioso. Você não tem que ouvir A, B ou C. Eu te oriento, eu sou apenas um orientador, quero te orientar a você analisar a Bíblia, examinar as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Vai para a palavra, encontre. A Bíblia Sagrada, ela é a matriz, ela é a revelação do Evangelho. Tá? Não deixa ninguém escravizar a sua mente. Cristo está dizendo para que você seja livre, liberto, transformado, com a mente nova, uma mente renovada em Cristo Jesus. Tá? E para que essa mente seja renovada, você precisa da própria palavra de Deus que constrói uma nova mente, né? A liberdade. É isso que Cristo está nos mostrando nesses dias em que nós estamos passando.
que nós estamos vivendo. Cristo nos chamou para sermos livres do sistema religioso, livre desse sistema pastoral, que só promove o rico, só promove a família, a familiocracia. Você, querido, está na sua igrejinha aí. Você que vai me ouvir depois, você pode analisar na Bíblia. Você não chega lá não, você não faz parte da familiocracia. E não é nem necessário. Não precisa você nem querer isso aí não. A Bíblia diz que um só é o vosso Senhor, um só é o vosso pastor. Risca esse sistema pastoral. Torne isso nulo, porque de nada aproveita a graça de Deus é outra história. Quando você analisa Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem os livros históricos que apresentam Jesus no meio dos judeus. Jesus está vindo para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei. Certo? Mas nós, gentios, não precisamos cumprir lei, não precisamos fazer nenhum ritual da lei mosaica. Você é livre para glorificar a Deus com base no Evangelho da Graça, ao qual foi revelado ao mestre, ao doutor chamado Paulo de Tarso. Certo? Lembra que quando a graça de Deus se manifestar na sua vida, você vai ser um pregador da graça de Deus. E nunca mais vai retornar ao velho estado da senzala, da escravidão. Certo? Então Deus é maravilhoso. Nesses dias que nós estamos aqui vivendo, nessa presente era, nesse presente século, Deus está te dando a oportunidade de você abandonar o sistema religioso e viver uma vida totalmente voltada para Cristo, cheio de fé, cheio de bênção de Deus. Você não precisa construir, enriquecer de forma ilícita aquelas pessoas que estão lá. Aqueles pastores se enriqueceram com seu dinheiro, com a sua oferta, com seus dízimos, e tudo isso ali é lei mosaica, certo? Tudo isso é lei mosaica. E você, querido, essa oferta que eles estão te dando, te prometendo, que você vai prosperar, que você vai comprar sua casa própria, você pode até comprar sua casa própria, mas é com o seu suor, com o seu trabalho. Não dê aquilo que é seu, que Deus tem te dado, que Deus tem te abençoado, para você ajudar a financiar a vida do pastor, a vida privada dele. Esse povo já estão rico, milionário no Brasil e no mundo todo. Primeiro os americanos fizeram grandes riquezas em cima das pessoas, escravizando, enganando. Isso é fraude, isso é crime. Tá? Então eu gostaria que você ficasse com essa pequena live. Isso aqui é meu testemunho, para que ele seja visto por todos, né? Minha vida é pública. Eu sou um sujeito humilde, mas pela graça de Deus, através do Geraldo, né, que esteve no sistema religioso por mais de 20 anos, e eu estive 30 anos. E hoje é me dada esta oportunidade de abandonar todas as coisas. Perdi muitos colegas que lá estão, tem muita gente boa, mas também precisam, são eleitos, mas eles precisam sair de lá. É uma Babilônia, certo? Que escraviza as pessoas. Você precisa sair desse sistema e se voltar totalmente para Deus, tá? A graça de Deus é leve e seu fardo é suave, certo? Você não precisa pagar nada, certo? Você já é livre, você está eleito. Antes da fundação do mundo, Deus te elegeu. Você não precisa de A, de B, de C, de pastor, de missionário, de profeta, de bispo, de apóstolo, para orientar sua vida. Você precisa mesmo estar voltado 100% para a Bíblia, 100% voltado para o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito de Deus operar na sua vida, tá?
e seja abençoado com toda sorte de bênção. Que Deus abençoe em Cristo Jesus por essa pequena live, para que chegue ao seu coração e você possa construir um pensamento novo, certo? Um pensamento novo, uma ideia nova a respeito de tudo aquilo que você já ouviu, certo? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.